A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Mateus, lá no capítulo 5. Eu vou entregar para vocês o versículo 6, que a palavra fala assim: Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Irmãos, aqui fala que as pessoas ficarão felizes quando elas têm a fome e a sede em fazer a vontade de Deus, que é a justiça. Então, todas as vezes que nós fazemos a justiça de Deus e praticamos a justiça de Deus na nossa vida e na vida do outro, nós somos felizes. Quando nós agimos com injustiça, nós vamos causar problema na vida do outro e na nossa vida. Mas Deus ensina também na palavra que nós não podemos ser bonzinhos, porque Deus não ensina isso na palavra, que nós temos que ser bonzinhos. Que nem muitas vezes alguns pregadores ensinam, algumas igrejas pregam isso, você tem que ser bonzinho. Deus pede que nós sejamos justos. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e buscar a sua justiça. Deus pede que nós sejamos justos. Quando a gente age com justiça, nós agimos com dignidade, nós agimos com honra, nós agimos com seriedade. Então a gente precisa sempre agir dentro da justiça de Deus. Todas as vezes que você é bonzinho numa determinada situação, você acaba trazendo problemas para sua vida. E você acaba sendo conivente com o pecado do outro, alimentando a maldade do outro, alimentando o pecado que o outro está praticando. E nós não podemos fazer isso. Não é vingança que Deus está falando na palavra. Nós temos que ser justos. Não é a vingança pertence ao Senhor. Você não vai fazer nada com as suas mãos. Você não vai prejudicar ninguém, você não vai se vingar de ninguém. Não é isso que Deus está falando. Não é isso. Eu vou dar um exemplo para você entender. Suponhamos que você tem o hábito de emprestar dinheiro para alguém, essa pessoa sempre pede dinheiro para você, mas ela nunca te paga. A pessoa está cometendo o quê? Um roubo. Ela está pedindo dinheiro para você e ela já criou o hábito de não pagar você. Então ela tem um caráter aí duvidoso. E ela tem valores distorcidos. Porque uma pessoa, quando ela pega algo emprestado com alguém, ela tem que ter a responsabilidade de pagar. Só que toda vez que ela vem, ela pede o dinheiro, ela sabe que você empresta, que você dá. E ela já acostumou a não pagar você. Então ela vai te enrolando e não paga. Chega uma hora que ela pede de novo. E você criou o hábito de emprestar. Você já até sabe que você não vai receber, mas você criou o hábito de emprestar o dinheiro. O que você está fazendo? Você está sendo bonzinho na história. É o bonzinho. E Deus está te observando. Porque Deus ensina o que é na palavra? Amai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E Deus está esperando você ser justo na situação. Não é se vingar da pessoa, mas é aprender a falar não. Na hora que a pessoa vier te pedir, você falar aqui não. Não é assim. Se você pega dinheiro no banco, você tem que pagar. Se você compra algo em tal lugar, você tem que pagar. Se você pegar dinheiro comigo, você também vai ter que pagar. Então, já que você não me paga, já que você está me usando, a situação vai parar por aqui. Eu não vou mais te emprestar esse dinheiro porque você não vai me pagar. No dia que você criar a responsabilidade, eu te empresto de novo o dinheiro. Porque senão você vai sempre ser o bonzinho da história e você vai se lascar todinho nessa situação. Porque a pessoa, quando ela vem lascada para você, você não procurou saber o porquê que ela tá lascada. Mas ela vai vir lascada e vai lascar você também. Algum motivo aconteceu dela chegar lascada aí. Mas você não procurou saber, você está sempre alimentando aquilo que ela está te pedindo. E isso não pode acontecer. Porque Deus exige de nós que nós sejamos justos, como Ele é justo. Então nós não podemos agir assim. O dinheiro que você está alimentando nessa pessoa, todas as vezes que você empresta para ela um dinheiro que você não vai receber, você matava a fome de alguém. Talvez até de uma família com uma cesta básica. E você está o tempo todo alimentando nessa pessoa a maldade dela, o mau caratismo dela, a falta de responsabilidade dela, de pegar um dinheiro que não é dela, gastar com coisas que talvez nem tem necessidade de gastar, e ela não tem a obrigação e a responsabilidade de pagar você esse dinheiro que ela pegou emprestado.
Está fazendo você de tolo. E Satanás está usando ela. É um devorador. E vai só engolindo o que você tem. E isso é inúmeras coisas, irmãos. É roupa que pega emprestado, ferramenta que pega emprestado, material para trabalhar não sei aonde, nunca paga. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês em termos de justiça. Porque existem inúmeras outras situações que nós temos que agir também com justiça. Nós não podemos ser coniventes com a situação do outro, com o pecado do outro. Jamais. Uma coisa é você estender a mão para ajudar. Outra coisa é você ser explorado e você permitir ser explorado pelo outro, sabendo que o outro está agindo errado. Nós não podemos agir assim. Então, todas as vezes que você lembrar da palavra, você lembra lá, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar e eu tenho que buscar no Senhor a justiça dele. E buscar a orientação no Senhor do que você deve ou não fazer. Porque nesse ser bonzinho, sabe, você está se complicando. Irmãos, a pessoa trai uma vez. Perdoar, se a pessoa te trair 70 vezes, você tem que perdoar as 70 vezes que a pessoa te traiu. Você conviver com a pessoa depois que você perdoou é outra história. Se aceitar essa pessoa na sua vida é outra história. A pessoa te perdoou uma vez, você vai lá, a pessoa te traiu uma vez, você vai lá e perdoou essa pessoa, você dá um voto de confiança nela, para ela. Você fala, ó, vou te dar um voto de confiança, vou te perdoar, só que você não mente mais, não trai mais, não esconde as coisas de mim. Se te trair a segunda vez e você aceitar de volta, você vai ser traído inúmeras outras vezes. Você pode ter certeza disso. A pessoa tem que passar por um processo de libertação para que ela venha entender que o que ela fez foi errado. E é um processo. Às vezes são anos aí de oração para alguém se libertar. O que você está fazendo? Você está sendo conivente todas as segundas, terceiras e quartas vezes que a pessoa te trai e você aceita de volta. Você está sendo conivente com o que ela está fazendo. Você não está sendo justo. Você está sendo bonzinho. Você está sendo boazinha. E isso está te trazendo problema, porque está tirando a sua paz, você está sendo traído. Você está passando vários riscos neste relacionamento, vivendo esse tipo de situação. Esperando essa pessoa mudar, porque você está achando que o fato de você ser boazinha, porque te ensinaram assim, essa pessoa vai mudar. E ela não vai mudar. Ela vai continuar usando você, porque você é sempre boazinha. Então, a gente precisa ter limites. Ah, mas Jesus não perdoa? Perdoa, mas você ficar... A pessoa não muda nunca, você ficar sempre cultuando isso e cultivando isso na sua vida é meio complicado. Você vai continuar sendo traído. Você foi traído uma vez. Você deu a oportunidade da pessoa voltar, se consertar. Foi difícil você aceitar de volta. Não é fácil, não. Uma vez que a aliança é rompida, que a confiança é destruída, você reatar essa aliança de novo, reconstruir essa relação, é muito complicado. A pessoa vai lá, te trai mais 2, 3, 4, 5 vezes. Você está sempre sendo a boazinha da história, o bonzinho da história. Essa pessoa vai continuar te traindo, já acostumou. Você está alimentando a maldade dela. Você não está sendo justo. Você não está sendo justo. Você está simplesmente alimentando o pecado que essa pessoa está praticando. Você está cultuando, dando alimentos para os demônios que estão com ela. E Deus não tem isso para a nossa história. Nós temos que ser justos. Porque quando nós agimos com justiça, nós somos felizes. É o que está escrito na palavra. Todas as vezes que você fala não para o pecado, que você dá um break na situação, você fala não, aqui não chega, você vai ter que aprender a me respeitar, que você comece a ter amor próprio, porque você vai se amar primeiro. Você não vai deixar a pessoa fazer você aí um capacho. Aí você vai ser feliz. Por isso que tem hora que Deus arranca certas coisas da nossa vida, tira pessoas da nossa vida, a gente às vezes não entende. Porque a gente às vezes não tem força para tirar. É só Jesus para chegar e arrancar. E por que ele faz isso? Porque nós precisamos ser felizes. Nós precisamos estar em paz. E tem pessoas que tiram a nossa paz. E você não tem força para sair. Você não tem força para poder dar um break, para falar que não, aqui chega. Mas nós precisamos buscar essa força em Deus. Por que Deus está pedindo para pregar essa palavra para você? Porque você está questionando com Deus que você não tem paz, que você não tem, sabe, tranquilidade com alguém que está agindo desse jeito.
Mas você não está dando oportunidade de Deus tirar isso da sua história. Você não está conseguindo tirar. Tem hora que você também não quer que saia. Você quer manter isso daí. E isso vai continuar te trazendo dores. Até você chegar no seu ponto final e falar assim, não, agora chega, agora eu não aguento mais. Só que isso pode demorar anos, né, irmão? Pode demorar 15 anos, 20 anos para você enxergar isso daí. Aí quando você for fazer a contabilidade do tempo, você vai falar, nossa, perdi 15 anos, 10 anos, 20 anos da minha vida sendo conivente com o pecado dessa pessoa, sendo que eu podia ter imposto respeito lá atrás, sendo que eu podia ter agido de uma outra forma lá atrás. E eu não fiz isso. Então Deus vai dando oportunidades, Deus vai nos ensinando, Deus vai mostrando, porque nós temos que aprender a sermos justos, irmãos. E as provações que vêm, coisas que Deus permite na nossa vida, é para a gente aprender a desenvolver essa justiça. Porque senão você vai sempre ser injusto. Eu dei um exemplo aqui. A pessoa está sempre pegando dinheiro emprestado com você para gastar com besteira. Esse dinheiro você podia estar ajudando uma instituição de caridade ou matando a fome de uma família. Isso seria justo. Mas você está alimentando a maldade do outro. O mau caratismo do outro. Ensinando o outro uma facilidade que vai ter um preço alto. Porque do mesmo jeito que vai ser cobrado de você o fato de você apoiar esse tipo de atitude, será cobrado também dessa pessoa que está agindo dessa forma. Então a cobrança virá dos dois lados. Todas as vezes que nós pedimos justiça para Deus, nós precisamos fazer uma revisão da nossa vida, dos nossos pensamentos e sentimentos. Por que eu falo isso para vocês? Porque a espada de Deus, ela tem 2 gumes. Então ela é cortante nos 2 sentidos. Eu falei da justiça de Deus, caiu um trovão aqui. Então ela acaba entrando em você primeiro, quando você pede justiça e você não está correto em Cristo, e acaba entrando na outra pessoa que está sendo injusta com você. Então, todas as vezes que nós pedimos justiça para Deus, nós temos que olhar para nós primeiro. Ver o que nós estamos emanando. O que nós estamos pensando. Quais os sentimentos que eu estou cultivando dentro de mim? Será que as minhas atitudes estão agradando o coração de Deus? Porque senão a justiça de Deus vai entrar em você primeiro, para depois pegar aquela pessoa. Suponhamos que você quer justiça porque você foi caluniado. Aí você está indignado porque você foi caluniado. Inventaram algo aí a seu respeito que você não está aceitando a história. Mas você faz fofoca da vida dos outros. Aí quando você pede justiça para aqueles irmãos lá que estão te tratando dessa forma, o que Deus vai fazer primeiro? Vai cortar sua língua primeiro. Ele vai vir ensinar você a ficar quieto, calado e aprender a respeitar a vida dos outros. Porque você julga através da fofoca. Aí quando Deus consertar você, ele conserta o outro. Que foi lá falar mal de você, denegriu a sua imagem. Então nós temos que tomar muito cuidado em termos de justiça também por causa disso. Nós temos que olhar se nós estamos sendo justos, porque Deus sabe quando nós somos culpados e quando nós somos, sabe, as vítimas da história. Deus tem essa noção. Então a gente precisa sempre analisar quando nós vamos pedir justiça para Deus, como que nós estamos agindo. Se você tem inveja do seu irmão, se você cobiça o que seu irmão tem, se você não se alegra com o crescimento do teu irmão, como que você vai pedir justiça para Deus? Se você não está correto dentro daquilo que você está sentindo pelo outro. Porque Deus não ensina a gente a ter inveja. Deus não ensina a gente a desejar o mal do crescimento do outro. Deus não ensina isso. Deus pede para que a gente se alegre com o crescimento do outro. Até porque o que Deus tem na vida de alguém não tem na nossa vida. O que Deus tem na minha vida não tem na sua. O que Deus tem na sua não tem na minha. Então nós temos que aprender a buscar no Senhor o que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Não adianta você querer viver o ministério do outro, porque você nunca vai ter o ministério do outro. Porque o ministério que Deus fez para aquela pessoa é para ela. Tem a medida dela. Se Deus tiver um ministério para você, ele vai fazer de acordo com a sua evolução espiritual. Porque é assim que ele faz. Ele não vai dar grandes ministérios, grandes responsabilidades na mão de gente irresponsável. De pessoas volúveis. Uma hora quero pregar, outra hora não quero. Uma pessoa, quando ela tem responsabilidade com o evangelho, ela prega doente, não doente, de madrugada, de manhã.
sabe? Ela tem responsabilidade. Não importa o horário, ela está sendo usada, porque a gente é instrumento nas mãos de Deus. Então Deus usa a hora que Ele quer. A gente não tem horário, a gente não tem vida própria. A nossa vida é Deus que conduz. Então a gente não pode agir jamais dessa forma, achando sempre que a justiça só vai para o outro, que tudo que a gente faz é correto. Não, nós temos que avaliarmos o que nós estamos fazendo, sentimos e falando, para que Deus seja justo diante das situações que nós estamos vivendo. Porque Deus vai colocar a espada dele em você primeiro, para depois colocar no outro. Vai entrar em você. Você pode ter certeza disso se você estiver errado. Então a gente precisa sempre buscar em Deus a justiça. E nós não podemos esquecer também que Deus sabe qual o lado que está certo e qual o lado que está errado. Então, se você está correto diante da história, Deus vai entrar com a justiça dele. Você pode ter certeza disso. Deus vai entrar com a justiça dele. E Deus fará de acordo com a injustiça que foi cometida a você. Então, teve pessoas aqui que vão assistir esse vídeo que você sofreu muito, você foi muito injustiçado. Você não merecia passar pelo que você passou, mas Deus vai chegar com a justiça, na medida certa. Então, a gente tem que parar de ficar com esse pensamento de que o cristão tem que ser bonzinho. Você faz papel de tolo na frente dos outros. Você tem que ser justo. As pessoas têm que aprender a te respeitar. Entendeu? Não é não e sim é sim. Então é não, não e sim, sim e acabou. Com Deus é assim, não tem meio termos. Não tem meios. É sim, sim, não, não e acabou. Então a gente precisa agir dessa forma. Parar de sermos bonzinhos. Porque tem pessoas aqui que estão sendo boazinhas aí, os bonzinhos da história, e você está se complicando. E tem provações que você está pegando com as suas mãos por causa disso. Você não está sabendo impor respeito. Você não está sabendo ser justo nessa situação. Você tem medo de agir porque você tem medo que Deus venha castigar você. Só que você está sendo conivente com o pecado do outro. E você vai pagar por isso. Porque a espada de Deus vai entrar em você primeiro para depois entrar no outro. Nós não podemos ser coniventes com o pecado de ninguém. Nós não podemos, irmãos, desrespeitar ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas você não pode trazer o pecado do outro para sua vida como se fosse verdade. Nós não podemos discriminar ninguém. Todos são filhos de Deus, a criação do Senhor. Temos que tratar todo mundo bem. Nós colhemos o que plantamos. Não temos que julgar a vida de ninguém. Não temos que julgar as escolhas de ninguém. Cada um vai pagar pela sua escolha. Nós temos que respeitar o espaço de cada um. Mas nós não podemos ser, sabe, bonzinhos e ficar aceitando o pecado do outro na cara dura, na vida da gente, dentro da casa da gente, no trabalho que a gente está. A pessoa está agindo com desonestidade e você está sendo conivente com aquilo. Nós não podemos agir desse jeito. Deus manda dizer para você que aquilo que você não consegue fazer, é Ele que vai fazer. Você não consegue mudar o outro. Então é o Espírito Santo que vai fazer através das suas orações. Mas tem situações que você está sendo explorado e Deus não quer que você seja explorado. Você não pode ser bonzinho e boazinha nessa história. Você tem que colocar um breque. Tem que fazer a pessoa te respeitar. Porque senão vai passar a vida inteira cuspindo em você. Quando eu vivi aquele relacionamento abusivo, irmãos, eu tive que aprender a conviver com isso. E aprender a agir de uma forma diferente. Porque a pessoa me coagia o tempo todo. E não era só com relação à vida dele, não. Era com relação à família. E eu tinha que ficar servindo a família como se eu fosse uma escrava. Chegou uma hora que eu comecei a me impor. Eu estava num relacionamento muito complicado. Eu corria risco de morte todo santo dia. Mas teve situações que eu comecei a me impor. Porque chega uma hora que não dá. Iam viajar para o exterior e eu tinha que ficar com a responsabilidade da minha casa e de casas que não eram minhas. E responsabilidade assim com criança pequena e pagar conta de casa dos outros. Enquanto todo mundo estava se divertindo. Eu falei, não, essa responsabilidade não é minha. E na hora que eu comecei a falar não, começaram a ficar meio que assustados, porque não estavam acostumados a ouvir não da minha boca. Entendeu? Chega uma hora que você precisa se impor. Porque senão vai só abusando. Senão vai só montando. E eu não conhecia Deus naquela época. Eu não tinha Deus na minha vida naquela época. Se fosse nos dias de hoje, a situação ia ser diferente. Até porque Deus não ia permitir isso, né?
Se Deus permitisse algo desse nível, Deus também iria entrar com a justiça dele. Agora, nós não podemos ser coniventes com isso, não. Você tem que ficar atento com relação a isso. É isso que Deus está querendo mostrar para você. Porque senão, você vai sendo boazinho diante de violência, você vai sofrer mais violência. Você está sendo boazinho diante de abusos, você vai continuar sendo abusado. Deus está te dando as estratégias, está te dando a ferramenta, você tem que usar. Você tem a ferramenta da oração, você tem a ferramenta do jejum, mas você também tem a ferramenta das palavras, você tem a ferramenta dos pensamentos, porque Deus purifica os nossos pensamentos. Você tem aí, sabe, a ferramenta das suas atitudes. Tem a ferramenta das leis, dos recursos, tá tudo aí pra gente usar. Então Deus tá falando pra você, sabe, tem que parar de ser bonzinho e começar a ser justo. Nós não podemos agir, irmãos, sendo bonzinho dentro de casa com os nossos filhos, nós temos que ser justos. O que você faz para um filho, você tem que fazer para o outro. Você não pode jamais, jamais favorecer um filho e tratar o outro filho com desigualdade, porque Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas situações, porque o fato de você querer ser bonzinho faz com que você seja injusto. A minha filha caçula era muito doente quando era pequena. Eu não podia tratar ela melhor do que a minha mais velha. Eu tinha que ter uma estratégia psicológica ali para não colocar uma irmã contra a outra, para que uma não viesse se sentir inferior à outra, menos amada, e passar a não dar atenção para aquela que estava bem de saúde, porque eu tinha que dar mais atenção para quem não tinha. Então o que eu fazia? Eu trazia a presença da mais velha para mim e para a vida da irmã, fazendo ela se sentir útil, não escrava, mas mostrando para ela que a irmã precisava de cuidados e pedindo que ela me ajudasse a cuidar. E assim ela ia cuidando. Então, quando ela ficava em casa com a babá, que eu saía, naquela época eu já tinha celular, há muitos anos atrás eu tinha celular, ela ligava no meu celular, ela falava, mamãe, ela não sabia falar o nome da caçula primeiro, ela falava, Malala tá com febre. Eu já sabia que a Mayara estava doente, eu sabia que a minha caçula estava doente. Eu falava, Luana, a mamãe tá indo embora, a mamãe já tá indo para levar ela no pronto-socorro, e tem que fazer a malinha, tem que pegar as coisinhas dela, que a babá já sabia o que eu precisava levar. E assim eu corria com ela para o hospital. Mas eu colocava a minha filha junto para participar daquilo. Para ela poder vivenciar o que a irmã estava vivenciando, mas ela se sentir útil e ser amada também. E assim eu fui criando elas. Porque senão a gente acaba sendo injusto. Porque você acaba sendo boazinha demais para um lado e sendo injusto para o outro. E Deus ensina a gente a ser justo. Então não é porque você tem uma criança que tem um problema e a outra que não tem, vai ter que ter menos atenção. Não, a gente tem que ter sabedoria. E nós precisamos carregar a sabedoria de Deus em todas as áreas da nossa vida. Para tudo, porque senão você acaba sendo injusto, que é o que Deus não quer que a gente faça, exatamente isso. Que a gente venha agir com injustiça. Que Ele não gosta disso. Mas diante também da palavra, Deus está falando para você, que tem pessoas que vão assistir esse vídeo, que você sofreu muita injustiça. Você foi injustiçado. Você já carrega injustiça desde a sua infância. Já fizeram coisas com você lá atrás, que te trouxeram muita dor. Mas Deus manda dizer para você que Ele é um Deus justo. E Ele está entrando com justiça nessa situação. Você não tem que se preocupar com nada. Porque agora quem vai dar um basta nessa situação aí de injustiça na sua vida é o Senhor. É Ele que vai entrar para resolver essa situação. Então não vão abusar de você mais. Não vão mais agir dessa forma, porque Deus não vai permitir. E nós precisamos entender também que tudo aquilo que nós plantamos, a gente vai colher lá na frente. Então, se você é justo sempre, tudo que você fizer em termos de justiça, você vai colher isso lá no futuro. E isso vai fazer com que o seu futuro seja mais tranquilo. Porque Deus fala na palavra, as pessoas que agem com justiça, dentro da justiça de Deus, ela é feliz. Então comece a agir com justiça. Comece a ser justo diante da situação que você está vivendo.
Comece a mudar, porque a mudança começa de dentro para fora. Se você ficar sempre na posição de boazinha, 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 que você quer ser amada, você quer ter atenção, você quer que o outro te enxergue, você fica sempre no posicionamento da boazinha. E Deus não tem isso para sua vida. Deus quer que você seja justa. O que é errado, irmãos. O que é certo é certo. Nós não podemos, sabe, passar por cima das regras, querer mudar as regras que Deus já implantou. Não tem como você mudar o evangelho. Nós não podemos fazer isso. Então, haja sempre dentro da justiça de Deus para que você venha ter uma vida melhor. Por que Deus está pedindo para você agir desse jeito? Porque Deus está trazendo felicidade para sua vida. E a felicidade que Deus vai trazer na sua vida vai ser através da sua mudança, através das suas atitudes, que vão passar a ser justas a partir do dia de hoje. Então não erre mais nesse sentido. E você que está sendo injustiçado, Deus manda dizer para você, estou trazendo felicidade para sua vida, porque você passará a ser justo. Você vai passar a ter uma vida justa. Porque Deus vai fazer justiça nessa causa. Vão ter que aprender a te respeitar. Vão ter que aprender a tratar você de uma forma justa. Porque Deus não vai permitir isso na sua história mais. Então comece a colocar em prática essa palavra. Comece a colocar em prática. Tem hora que a gente tem medo, irmãos. Essa palavra serviu muito para mim no dia de hoje. Porque tem hora que eu fico fugindo de algumas situações. Tem hora que a gente fica, sabe, sempre buscando não bater de frente, não tomar determinadas atitudes. A gente fica, sabe, eu fico sempre procurando evitar determinadas coisas na minha vida. Mas tem hora que a gente tem que agir com justiça. Porque se nós não agirmos com justiça, se nós não formos justos diante daquilo que Deus nos ensina, as pessoas montam em nós. As pessoas fazem da gente o que querem. Quando você assusta, você já voltou para o Egito e Deus já te tirou de lá. Se não é para você voltar para lá, por que você acaba voltando para lá? Porque você fica escravo do outro. Porque você é a boazinha da história. E as pessoas que são muito boazinhas sempre levam ferro. Sempre tomam na cabeça. Porque é sempre boazinha, 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 boazinha. Quer dizer, não está agindo com justiça, não está sendo justo. Você está simplesmente sendo boazinha. E diante disso, o outro vai te engolindo aos poucos. Quando você vê, você já está lá no cativeiro de novo. Você voltou lá para o Egito. E Deus já te tirou de lá. Deus não quer que você volte para lá. Então nós temos que ser justos. Em tudo. Não é agir com injustiça, não. Não é fazer maldade para o outro, se vingar do outro. Não é isso que Deus está ensinando. É sermos justos. O que é certo, o que é errado, é errado. É sim, sim, não, não e acabou. Esse negócio de você ser boazinha, você está se prejudicando com isso. O bonzinho da história. Você está fazendo um negócio. Você está sempre sendo bonzinho nesse negócio. Você está sempre favorecendo o outro. Tira, às vezes, até mais do que o lucro que você tinha que ter. Porque você está sempre, o tempo todo, sendo bonzinho da história. Querendo agradar o outro. Você não está sendo justo. Quem é que está se prejudicando com essa história? É você que está sendo bonzinho o tempo todo. Porque o outro que está agindo com malícia, com maldade, está engolindo todo o seu lucro, está atrapalhando o seu trabalho, está te trazendo uma canseira enorme, está te prejudicando. Daqui a pouco você vai ter que, sabe, parar de trabalhar com o que você mexe, parar com a sua profissão, porque não tem retorno, não tem recurso. Porque você foi bonzinho demais diante de uma situação. Não é você questão de ser ruim. Você não vai fazer maldade com o outro, não é isso. Deus não está pedindo isso. Mas você tem que ser justo. O que dá para fazer, deu para fazer. O que não dá, não dá. Então a gente precisa sempre agir com justiça. Porque assim nós vamos ser felizes. As nossas coisas darão certo. A nossa casa será abençoada. O seu relacionamento será abençoado. Porque você está agindo com justiça diante desse processo do seu casamento. E não sendo a boazinha e o bonzinho o tempo todo. Sendo conivente com a estupidez do outro, com a falta de respeito do outro, com a maldade do outro, com as mentiras do outro. Sabe, nós não podemos agir assim. O amor, a reciprocidade não é isso. Então Deus manda falar para você. Quando você começar a agir, sabe, sendo justo, ao invés de ser bonzinho, você será uma pessoa feliz. Porque você vai estar agindo dentro da justiça de Deus. Você vai estar agindo sempre dentro das leis do Senhor. E as coisas darão certo.
E para você aí que está passando um processo, que está clamando por justiça, você pode ficar despreocupado, porque a justiça de Deus está chegando hoje. Quem vai te justificar nessa história aí é o Senhor. Toma posse dessa palavra. Toma posse dela, agarre ela com unhas e dentes, porque Deus está fazendo justiça. E você vai ver por esses dias a justiça de Deus. Não vão te tratar desse jeito mais. Não vão. Não vão mesmo, porque Deus não vai permitir. Desigualdade com Deus, irmãos, não existe isso. Senão Deus não é justo. Se Deus tratar as situações da vida da gente, tratar a gente com desigualdade, Deus está sendo justo? Está totalmente fora do contexto daquilo que Ele nos ensina. Se o nosso Deus é justo e Ele quer que a gente o ame acima de tudo, em primeiro lugar, e que a gente busque a justiça dEle, é porque Ele vai ser justo também na sua vida, diante da situação que você está vivendo. Deus manda dizer para você, Ele está chegando com justiça nessa situação. Você não precisa fazer nada. Você só precisa manter a sua postura de pessoa justa. Você não pode ser boazinha e bonzinho nessa situação. Você tem que ser justo, porque Deus está entrando com a justiça dele. E Deus faz. Quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Tá? Toma posse dessa palavra. Eu não sei qual área aí que você está precisando ouvir isso, mas Deus está falando para você, chega de ser bonzinho. Está na hora de você usar as estratégias de Deus para combater esses demônios que estão usando essas pessoas ou essa pessoa para poder escravizar você. Tem que começar, sabe, a ser justo diante da situação. Não dá, não posso, não quero, não aceito isso. Tem que ser justo. Porque ficar sendo conivente com as coisas erradas do outro vai te trazer dores. E Deus manda falar para você, quem usa da justiça dele é feliz nessa terra. Encontra paz no Senhor, encontra apoio nele, porque você tem ele em primeiro lugar e ele é seu exemplo de vida. Tá? Toma posse dessa palavra. Deus está chegando com justiça, no sentido de você mudar suas atitudes, e no sentido de você que foi injustiçado, Ele está chegando com a justiça dele para resolver essa situação. Toma posse dessa palavra. Irmãos, é um assunto muito sério. E se você não mudar nesse sentido, você vai passar a sua vida inteira sofrendo e sendo escrava dos outros. E Deus já tirou você do Egito. Eu falo pelo meu testemunho. Quando nós mudamos a nossa postura, não é ser egoísta, mas é impor respeito ao outro. Seu limite é aqui. Daqui para cá, você não pode invadir mais. Tá errado. Você não respeita o espaço do outro? Então as pessoas precisam aprender a respeitar seu espaço. Tá? Deus manda dizer para você, estou chegando com justiça. Mas também precisa haver conserto. Precisa haver uma mudança. Para que você não fique aí grudado nesse Egito. Deus quer te tirar do Egito. Que você, na verdade, você já saiu de lá, né? Você voltou porque você tá pegando essa prova aí com a mão. Mas Deus tem capacidade de tirar você. E você precisa mudar suas atitudes. Tem coisa que nós temos que fazer. Para que Deus venha operar o grande milagre. Tem hora que você precisa falar não para uma situação. Tem hora que você precisa dar um basta. Para que Deus chegue com o novo, com o renovo. Para que Deus consiga fazer as coisas maiores. Tá chegando justiça de Deus hoje na sua vida. E você vai ver que na hora que você mudar sua atitude, tudo em volta de você vai mudar. E vai mudar essa semana. Experimenta fazer o que eu estou te falando, que você vai ver a mudança. Eu falo por mim, irmãos. Quem conduz a minha vida, quem me ensina, tudo que eu preciso saber é o Senhor. Na hora que você mudar, hoje eu não sou mais o bonzinho, não sou mais a boazinha. Agora eu vou ser justo, vou buscar em Deus o direcionamento. Você vai ver como que as coisas em volta vai mudar, como que vai fluir. Vão ter que aprender a te respeitar. Tá? Nós temos que agir dentro da justiça de Deus, porque quando nós agimos dentro da justiça, nós agimos com honra, nós agimos com dignidade. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Tá? A justiça de Deus, ela vem recheada de coisas boas. Quem age com injustiça, age na desonestidade, age na mentira, age no engano. Então nós precisamos agir sempre dentro da justiça de Deus. Então seja justo em tudo, para que você venha ter vitória. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.